Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Esse vídeo ele tem o intuito de orientar ali sobre o documento PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. É um documento que ele é regido ali pela norma número 7 do Ministério do Trabalho e, assim como o PGR, ele é obrigatório para a grande maioria das empresas, né? Então, se você chegou até esse vídeo, provavelmente você elaborou aí algum documento conosco, com a Postos Work recentemente. Então, vamos passar algumas orientações de uma maneira em geral. Então, o PCMSO ele é uma das obrigatoriedades aí para as empresas, de uma maneira bem objetiva, é um documento que trata ali de assuntos relacionados à saúde ocupacional, né? Então, ele busca ali monitorar a saúde dos funcionários e fazer a definição também, definir, né, quais são os exames necessários para cada cargo, ou então para cada grupo de exposição dentro da empresa. Então, diferentemente do documento PGR, que tem um objetivo de levantar os riscos, o documento PCMSO ele tem o objetivo ali de monitorar a saúde e definir quais exames cada trabalhador, né, cada função precisa realizar, considerando esses riscos existentes no ambiente de trabalho. Mais uma vez, isso é um documento totalmente exemplificativo, então talvez as informações não casem, né, não sejam reais, assim, se a gente parar para analisar exatamente esse PCMSO, talvez não tenha muito sentido as informações deste exemplo, mas é um mero exemplo esse documento exemplificativo deste vídeo. Então nós temos aqui também a identificação da empresa, né, a validade do documento, qual é a validade deste documento. Nós temos aqui um sumário. O sumário vai estar falando também sobre obrigações ali, deveres das empresas, né? Deveres e direitos dos funcionários, as responsabilidades dos envolvidos, a periodicidade de quando deve ser feito um atestado, para que serve um atestado de admissão, demissão, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco e etc. Enfim, neste sumário nós temos algumas definições, né? São itens interessantes, mas o objetivo desse vídeo é verificar uma questão mais prática. E considerando também essa questão prática, nós vamos diretamente para o item número 8, que trata sobre os ambientes, os cargos, os riscos e os exames necessários para monitorar a saúde desses funcionários. Então, vamos diretamente lá para o tópico número 8. Chegamos aqui no tópico número 8. Em alguns documentos, as informações estarão mais simplificadas e outros documentos, as informações estarão mais detalhadas. Mas basicamente é muito parecido com o que vocês podem visualizar aqui nesse vídeo. Então, no item 8, nós temos aqui os ambientes, os cargos, os riscos e os exames. Lembrando que os riscos, eles só estão aqui nesse documento porque já existe um documento PGR anteriormente. Então, não é possível fazer ali um PCMSO se a empresa não tiver um documento PGR já elaborado. Correto? Mas vamos voltar aqui ao objetivo do vídeo, que são os exames, né? Que é sobre o PCMSO. Então, o que importa para a gente nesse momento são os exames, né? Os exames médicos, os exames ocupacionais. No item 8 aqui, estarão identificados os ambientes, né? Ou os setores levantados. Nesse nosso exemplo, nós temos aqui um setor operacional. Dentro desse setor operacional, nós temos um trabalhador rural. E dentro deste trabalhador rural, nós temos o controle de exames médicos para o trabalhador rural. Nesse mero exemplo, isso não precisa levar para a realidade, claro, nós temos aqui a indicação, por exemplo, de um ácido hipúrico, de um ácido metilhipúrico, de um outro tipo de ácido, de uma audiometria, de uma avaliação médica. Enfim, nós temos uma diversidade de exames aqui exemplificativos para que a empresa faça nos cargos que são trabalhadores rurais dentro dessa empresa, né? Então, nós temos o exame, propriamente dito, qual o exame que a empresa é obrigada a fazer ali. Quando a empresa deve fazer esse exame, se é só na contratação, se é na contratação uma vez por ano, se quando o funcionário sai da empresa também tem que fazer, enfim. E dentre o periódico dele, fala a cada quantos meses, né? Alguns exames são 24 meses, alguns exames são 12 meses, alguns exames por norma são 6 meses. Então é relativamente muito fácil de interpretar. Nós temos aqui a relação dos exames necessários para essa função, para esse setor, e é basicamente apenas seguir isso nesse primeiro momento, né? Então,
esses exames eles não são opcionais, né? Eles são obrigatórios. A empresa precisa fazer esses exames porque esses exames eles estão vinculados com algum risco pré-existente. Então sempre vai existir uma lógica ali no pedido do exame. Por exemplo, se um funcionário carrega muito peso o dia inteiro, fazendo muito esforço físico, carregando objetos muito pesados e etc e tal, provavelmente no documento PCMSO da empresa vai estar pedindo, por exemplo, um raio-x de coluna para ir monitorando, né? Se esse transporte excessivo de peso não está fazendo mal para a questão ortopédica ali do trabalhador. Isso é um mero exemplo. Então, basta você folhear ali, né, navegar ali pelo seu documento que você vai encontrar essas informações. E é muito importante seguir ali direitinho o que está indicado para cada função. Terminando o documento, passando pelo documento, nós temos aqui também os riscos, né? Em alguns documentos esses riscos não estarão identificados, por quê? Porque eles já foram tratados lá no outro documento que chama PGR, Gerenciamento de Riscos, Programa de Gerenciamento de Riscos. Mas nesse caso aqui, nesse exemplo, está replicado também os riscos no PCMSO, apenas para ficar mais completo, mas isso não é obrigatório, não é necessário. Nós temos aqui uma página de assinaturas, lógico, médico do trabalho assinando, proprietário responsável pela execução do PCMSO, seria o responsável pela empresa. A referência das normas, das obrigatoriedades, das leis e etc. E ao final do seu documento, provavelmente você vai identificar um relatório de exames realizados, né? Um relatório anual dos exames realizados. O que serve esse relatório? Para que funciona? Para que tem necessidade de ter esse relatório? Ele é uma organização ali, uma avaliação e uma conferência se existe algum padrão de alteração dentro da sua empresa. Por exemplo, através desse relatório é possível verificar, por exemplo, algum funcionário ou vários funcionários apresentam perda auditiva no exame periódico. Então, 70%, 50%, 30% da empresa vem apresentando perda auditiva nos exames periódicos. Isso é um alerta que pode ter algo relacionado com o ambiente de trabalho. Então, é uma ferramenta também, né, para ir fazendo esse monitoramento, essa avaliação, se provavelmente existe algum nexo causal entre o ambiente de trabalho e a saúde do funcionário, né, e a perda de saúde do funcionário, no caso. Então, basicamente, o documento é composto por essas informações que a gente explorou aqui no vídeo, com o acréscimo, é claro, do relatório anual dos exames realizados, né? Lembrando que esse relatório ele é importante para fazer esse monitoramento, verificar se existe algum padrão, se algo chama atenção ali nas anormalidades encontradas, né? Então, é muito importante a empresa fazer os exames médicos, tanto para a segurança jurídica da empresa, tanto para cumprir a norma, quanto para a segurança do próprio funcionário, né? E, é claro, ir acompanhando e monitorando a saúde dos mesmos. Então, resumidamente, essa é a função do PCMSO, de uma maneira bem objetiva. Qualquer dúvida que tiver, entre em contato aqui conosco. Estamos à disposição para sanar qualquer problema aí. Um abraço, muito obrigado.